Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos juntos novamente, mais uma noite de terça-feira, estamos iniciando um novo mês, hoje é 1º de agosto de 2023 e eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olâmbra, cidade das Flores, interior de São Paulo. Amigos, amigas, queridos, tão especiais, que fazem parte da família do SEAC de Olâmbra. Nós vamos cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles amigos que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se acolhidos, sintam-se fazendo parte desse encontro espiritual. Para aqueles que vão nos assistir depois, mantenham-se também confiantes, em sintonia, porque os benfeitores amigos estão apostos para cuidar de cada um de nós. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda, Vicente Jimenez, os amigos vão chegando devagarinho, e nós vamos preparando o nosso ambiente espiritualmente, como sempre que nos reunimos, lendo uma página, um livro, uma mensagem de um livro. Nós sempre temos aqui ao nosso lado o livro Vinha de Luz. Está aqui pertinho da gente, mas nós também podemos, se desejar, ao lermos uma página de mensagem, temos muitos livros espíritas maravilhosos. Mas esse aqui é a série, é a coleção, uma coleção que faz parte, os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, que é o que nós temos em mãos, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Então, essa coleção Fonte Viva. E nós vamos abrir aqui uma mensagem, uma página de uma mensagem, vamos ver ao que os benfeitores nos trazem para a reflexão da nossa noite. Nós abrimos na mensagem 119. A mensagem 119 do livro Vinha de Luz, ele tem o título Fortaleza. É uma passagem de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. E ele inicia, Emmanuel, a reflexão. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se então perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes, que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições,
dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder, ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte, pelas correntes do aguaceiro, poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. A mensagem 119 do livro Vinha de Luz, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. A mensagem se encontra em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Paulo. Amigos, vamos orar. Agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo Jesus, buscando a essência do seu Evangelho, a boa nova, a luz da doutrina espírita, e rogando aos emissários do alto que representam o Mestre Jesus, que possam estar conosco, nos inspirando, nos fortalecendo. Nós damos início a mais essa noite de estudo. Agradecendo, nós pedimos, Senhor, esteja sempre presente em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, boa noite, Arnaldo, seja muito bem-vindo. Arnaldo Reis, Sueli Reis, Vicente, Jimenez, todos esses amigos, amigas tão queridos, tão especiais. Nós gostamos sempre de lembrar que o estudo do Evangelho, todas as terças-feiras, ele tem 3 objetivos. É procurarmos compreender a mensagem do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Prepararmos os trabalhadores da nossa casa e prepararmos também aqueles que serão assistidos na nossa reunião de vibração e irradiação, que é toda terça-feira, uma reunião de tratamento à distância, logo a seguir ao final do estudo do Evangelho. Só que a reunião de vibração não é ao vivo, é à distância. Então, cumprimentando também a Flávia Svensson, seja muito bem-vinda, Flávia, nossa querida Tassimara Síria, nossa querida Rita Soares, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho da noite de hoje, 1º de agosto, mais um mês que se inicia, e hoje é uma data para mim também muito especial, de boas lembranças, que mais um ano de casamento do meu filho. Então, há 9 anos atrás, nós estávamos lá na Alemanha participando desse momento tão especial e rogando aos benfeitores que continuem abençoando o lar do meu filho, a minha nora, minhas netas, e nós vamos iniciando hoje o nosso estudo do Evangelho, capítulo 13, item 14. E nós estamos no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós já estamos algumas semanas neste capítulo, e este capítulo, agora nós já estamos naquela parte que vem as instruções dos Espíritos. Quem desejar, obrigado, Celi. Celi desejando parabéns ao casal, com saúde e alegria. Amém. Que assim seja.
Então, nós já estamos na parte que são as instruções dos espíritos. E nós estamos vendo o subitem, a beneficência. Hoje nós vamos continuar no item 14 com uma mensagem de Cárita. Foi dada em Lyon em 1861. A semana passada, também esta benfeitora trouxe uma mensagem que foi o item 13 do capítulo 13. E hoje é o item 14. E nós vamos ver Cárita, logicamente que é apenas assim uma pincelada, mas para que a gente saiba quem é Cárita, inclusive tem aquela prece de Cáritas que os espíritas gostam sempre de relembrar. E Cárita, ela teria sido, o nome dela, na realidade, teria sido Irene. E ela foi martirizada em Roma. Acredita-se que Cárita foi no passado essa jovem Irene, martirizada em Roma no ano de 305, quando, naquela época ainda, as perseguições aos cristãos, determinadas pelo imperador Diocleciano. E a Cárita e as irmãs, que eram cristãs, todas foram sacrificadas, perderam a vida por professarem a fé cristã. E Allan Kardec, inclusive, nos informa com relação a esse episódio na Revista Espírita, de 1862, na página 52. Então vamos ver a mensagem da benfeitora Cárita, agradecendo também as palavras carinhosas da Eudócia. Obrigada, Eudócia. Então vamos ver. O item 14, a benfeitora inicia falando com relação à beneficência. Ela diz: várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muito dentre vós confundem com a esmola. Vejam que interessante. Ela coloca, tem muitas formas de fazer a caridade, e que muitos acham que caridade é dar uma esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, diz ela, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos, porque, em geral, a pessoa dá uma esmola. A esmola, em geral, é o quê? Umas moedas, uma nota de algum valor, em geral, um pequeno valor, e muitos desses que assim agem sentem-se que estão quites com Deus, estão quites com aquele irmão necessitado. Eu tinha aqui umas moedas no meu bolso, estava até pesando o meu bolso, eu estou passando adiante. Hoje até é mais difícil, porque, em geral, a gente já nem usa mais dinheiro. Ou é um cartão, ou é um Pix. Então, até um pouco difícil você estar com dinheiro na bolsa. Eu, pelo menos, sou uma que eu nunca tenho, às vezes, uma moeda de 10 centavos. Mas, o que a Cárita vem dizendo? Nós, às vezes, achamos que a esmola e a caridade é a mesma coisa. E ela coloca, inclusive, que a própria pessoa que dá constrangido. E aquele que recebe, muitas das vezes também, porque vai se sentir o quê? Humilhado, também constrangido, diminuído diante da sociedade. Então, a caridade, ela diz, que liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. A Sueli está dizendo que o porquinho lá está vazio. Por quê? Ela costumava colocar as moedinhas ali. E hoje a gente
né? É Pix, é cartão, dificilmente a gente está carregando aquele dinheiro, né, que a gente estava habituado. Agora o dinheiro é de plástico, como se dizem por aí. Então, vamos ver como que essa caridade ela se disfarça de tantos modos. Como diz a benfeitora, lembrando que a mensagem de Cáritas é de 1861 e foi dada na França. Então vamos ver a atualidade da mensagem dela. Continua. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos. Vejam, nós podemos praticar a caridade mesmo com os parentes e com os amigos. Mas como? Dando algum valor material? Não. Olhem o que ela nos ensina. Nós podemos ser caridosos com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, aí eu já estou ampliando, os nossos colegas de trabalho, com os nossos chefes no trabalho. Enfim, então, como que nós podemos ser caridosos? Sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Então, quando nós somos indulgentes, nós vamos o quê? Perceber o outro, aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho, alguém da sociedade em geral. Nós vamos perceber como um ser humano, como nós, ainda passíveis de falhas, ainda num processo de evolução moral e espiritual, e eu vou não ser conivente com as falhas alheias, mas ser indulgente, perdoar as fraquezas alheias. Então isso é uma forma do exercício da prática da caridade. Mas ela agora vai se referir diretamente aos espíritas, porque ela, espírito, se manifesta, traz essa mensagem, mas logicamente que através de um médium. Naquela época, Kardec fazia reuniões semanais, ele fundou a Sociedade Espírita de Paris, aonde médiuns se reuniam, ele ali presente, médiuns de uma seriedade muito grande, e recebiam essas mensagens daqueles emissários que faziam parte da equipe do Espírito Verdade. Esses benfeitores, representando o Espírito Verdade, eles traziam mensagens de esclarecimento, de orientação, de consolo. Nessa reunião, Cáritas ali se manifesta e agora ela se dirige diretamente aos espíritas, que afinal de contas, em geral, aqueles que ali se encontravam eram os espíritas, apesar de que logo no início do surgimento da doutrina espírita, não existia nenhum tipo de separação. Iam a essas reuniões judeus, católicos, e vários credos ali se reuniam para entender, compreender aquela doutrina que estava surgindo. Então, ela se dirige. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções. Então, ela nos ensina, e até hoje, isso é atualíssimo. Nós, espíritas, nós precisamos o quê? Aceitar o outro, a forma que o outro pensa,
com relação ao nosso credo. Ela diz o quê? Eu vou respeitar a maneira de pensar do outro. Se ele não aceita os ensinamentos espíritas, eu vou respeitar. Mas, se eu tiver oportunidade, eu vou procurar esclarecer a esta pessoa, mas de uma forma tão delicada, podemos dizer assim, que não vai chocar o outro. Não vai o outro se sentir melindrado porque nós estamos investindo contra as suas convicções. Não. Se ele quiser ouvir de uma maneira sutil, nós vamos falar do Espiritismo. E é uma maneira de praticarmos a caridade. Vejam, uma visão ampliada de Caritas, da benfeitora. Nós podemos praticar a caridade quando respeitamos o outro, mas ao mesmo tempo nós procuramos esclarecê-lo, porque afinal de contas, quando nós estamos satisfeitos com alguma coisa, seja o que for, nós temos vontade que o outro também fique. Se eu descubro uma boa escola para o meu filho, eu quero compartilhar isso também com os amigos, com os parentes. Olha, meu filho está muito bem nessa escola. Se eu encontrei um ótimo pediatra, se eu encontrei algo que eu acho que é importante, eu terei esse prazer em compartilhar. Se eu sou espírita e eu me sinto bem, eu sinto que eu consegui encontrar aquilo que eu buscava, ora, eu vou querer compartilhar para que eu veja também o outro bem, tranquilo, harmonizado, feliz, mas sem chocar, sem querer impor, isso inclusive dentro do nosso próprio lar. Se o outro que convive conosco ainda não aceita essas revelações, eu não devo querer constrangê-lo a seguir a minha crença. Porque, afinal, cada um tem o seu momento. Nós, até chegarmos ao Espiritismo, quanto nós já percorremos? Quantos lugares, nesta atual e em outras encarnações. Já professamos muitas crenças, mas a benfeitora prossegue. E sim, atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para nele penetrarmos. Veja que interessante. Nós podemos, às vezes, de uma maneira delicada, convidarmos alguém para ir à casa espírita ou encaminharmos uma live como esta. E a pessoa vai ouvindo essas mensagens, vai tocando, e os benfeitores dizem, aqui no caso Caritas falando, que eles aproveitam esse momento, uma brecha ali, para penetrar no coração da pessoa. Eis aí um dos aspectos da caridade, diz ela. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende, far-me-ei compreender por um exemplo. Agora ela já se dirige à caridade aos pobres. Se aquele pobre, ele é resignado, não é revoltado, ele está ali, ele vai ser beneficiado. E ela vai dar um exemplo. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem e uníssono os corações. Mas com que fim trabalham?
é que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. Lembrando que ela está em 1861. Hoje nós temos com toda facilidade as lojas de departamento, hoje temos a internet, que nós não precisamos nem ir na loja, podemos comprar e podemos inclusive mandar entregar no local. Nós mesmos já fizemos isso, compramos cobertores para uma família que estava necessitando em outra cidade muito longe da nossa e mandamos entregar. Mas naquela época, o que Cáritas está dizendo? Aproxima-se o inverno, aquele grupo de mulheres ali trabalhando. E ela diz os semblantes alegres, porque quando nós fazemos o bem, quando nós praticamos o bem, nós sentimos uma alegria, uma leveza de espírito. Ela coloca as formigas, de uma forma simbólica, as formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias. E a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo: Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreira dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Vejam, o amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento. Vejo chegarem-lhe de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Vejam, Cáritas, ela diz, quando nós estamos trabalhando no bem, em benefício do outro, nós somos inspirados, nós somos fortalecidos, bons espíritos vêm nos encorajar. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. Então as mulheres se reuniam, Cáritas semanalmente presenciando aquele grupo, trabalhando, e os maridos vinham fazer parte, lembrando, né, naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada disso, então eles vinham ler trechos de livros enquanto elas estavam ali trabalhando, para que elas, ouvindo aquilo, fossem também se sentindo bem com aquela leitura. E Cáritas vai encerrando, trazendo essa mensagem de orientação, de esclarecimento e também de convite. Ela diz, e nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista, em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Cáritas, ela diz assim, nós vamos recompensar essas trabalhadoras do bem,
porque nós vamos encaminhar aquelas que precisam ser assistidas, aquelas que precisam de um agasalho, de um alimento. E o que elas vão ganhar em troca, essas trabalhadoras? Elas vão ganhar as bênçãos, elas vão receber aquela vibração de amor que vai partir daqueles que estão sendo beneficiadas. Que ela diz, a única moeda que nós vamos conseguir quando chegarmos ao outro lado, quando estivermos na verdadeira vida, é o quê? São essas bênçãos que vão nos acompanhar. E ela diz que, sem medo de errar, essa moeda não faltará. E nós rapidamente lembramos quando André Luiz, o Espírito, narra em um livro, O Nosso Lar, aquelas pessoas que ele atendeu gratuitamente, aquelas preces daquelas pessoas agradecidas chegavam até ele, o beneficiaram depois do seu desencarne. Então, Cáritas, Mensagem da Benfeitora, em Leão, 1861. Amigos queridos, a Sueli está dizendo, sim, com certeza. A Sueli está dizendo que hoje, com a comodidade da internet, nós podemos fazer compras online, praticar a caridade sem alarde. A mão esquerda realmente não precisa saber o que faz a direita. Até cestas básicas também nós já fizemos isso. Comprar, mandar entregar naquele determinado endereço. Então, o importante é, como Cáritas diz, praticarmos esse bem, porque nós também seremos retribuídos. Também vamos receber essas vibrações de amor e de paz. Queridos amigos, faltam apenas 1 minutinho para as 20h30. Vamos encerrando. Quem estiver em tratamento vai continuar conosco agora à distância. E para encerrarmos, nós vamos passar o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Anotem aí. O DDD é o 19, DDD 19 e o celular 99-456-4473. Saúde, paz a todos, um abraço para todos que estão aqui conosco, para Marta Verso Rosa, para todos esses amigos tão queridos, tão especiais. Até domingo, com as bênçãos de Deus, no Evangelho no Lar.